Olá pessoal, finalmente nós chegamos à terceira parte da nossa análise. Estamos com o artigo Pesquisa Qualitativa no contexto da educação no Brasil. Espero que estas aulas estejam ajudando a compreensão da pesquisa qualitativa, das suas características, como a pesquisa qualitativa surgiu no Brasil e também das influências que teve, né? A gente vai ver hoje uma técnica de coleta de dados bastante utilizada em pesquisas qualitativas. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer aqui com vocês uma retomada das duas primeiras aulas e nessa retomada eu vou buscar aqui fazer relações com temas discutidos em outros textos. É interessante quando a gente faz isso, né, quando a gente começa a ter essa compreensão do todo e a gente vai percebendo que, de certa forma, todos os textos que compõem esta bibliografia trazem algo em comum, né? Como, por exemplo, a totalidade, a dialética, o trabalho como fazendo parte da própria ontologia do ser, né? Então, eu vou tentar aqui fazer com vocês essa relação do que a gente discutiu nas duas primeiras aulas com temáticas discutidas em outros textos. Pois bem, o foco desta terceira aula é a pesquisa qualitativa. Nós vimos, né, nas aulas anteriores que a pesquisa qualitativa surgiu como uma espécie de contraponto às pesquisas de base positivista. É importante, pessoal, a gente destacar aqui que o positivismo não deve ser visto como algo negativo. O positivismo foi muito importante e ainda é, né? Principalmente no que diz respeito ao rigor científico, né? Ele trouxe muitas contribuições para a ciência. Então, quando a gente diz que algo veio se contrapor ao positivismo, de modo algum a gente está dizendo que ele foi superado em sua completude. Ele teve a sua importância, ainda tem, né? E principalmente se a gente considerar o contexto histórico no qual o positivismo teve a sua grande importância. Considerando aqui o que Marx costumava sinalizar, né? O positivismo nada mais foi do que o resultado de uma época, né? Principalmente considerando aqui a própria economia. Nós tivemos um período caracterizado pela Revolução Industrial, né? Havia aqui algumas necessidades da época, como o desenvolvimento da ciência, né? Para justamente isso se reverter em crescimento econômico. No século XIX, há esse afastamento da teologia, as bases da Idade Média, elas de fato estavam em declínio, né? E isso foi se concretizar no século XIX. Né? A gente teve aí, na passagem do século XVIII para o século XIX, a Revolução Francesa, com os ideais, né, iluministas. Então, de certa forma, tudo isso foi contribuindo para que fosse construindo um contexto no qual o positivismo surgisse. E uma das características mais conhecidas do positivismo era justamente não considerar os conhecimentos ligados a crenças, superstições ou mesmo a qualquer outro tipo de conhecimento que não pudesse ser comprovado cientificamente. Há uma espécie de endeusamento da própria ciência, né? A verdade ela só poderia ser buscada ou mesmo atingida por meio da pesquisa científica. Então, pessoal, o que a gente tem aqui é um contexto histórico, econômico, que influenciou o surgimento do positivismo. Agora, a gente vai ter aqui também o desenvolvimento de outros campos científicos que, talvez por conta da complexidade dos objetos investigados, quando eu falo objeto a ser investigado, eu posso estar me referindo a seres inanimados ou mesmo o próprio homem, né, como objeto a ser investigado. Então, vocês podem interpretar até mesmo o homem como sendo um objeto a ser investigado, ok? Então, o objeto aqui é utilizado no sentido mais amplo, né?
Então, essas ciências que surgiam, que investigavam principalmente o homem, né, se depararam com certas limitações que este rigor científico trazia. A gente vai ter, por exemplo, a antropologia, que foi se desenvolvendo nos Estados Unidos no estudo das comunidades indígenas, né? Consequentemente, as técnicas de coleta de dados foram sendo aprimoradas, né? Pois bem, a gente vai ter aqui como uma grande influenciadora, né, dessa pesquisa qualitativa a antropologia cultural, ok? A gente não vai estudar aqui a antropologia cultural, os principais pesquisadores. O que a gente pode falar aqui é que, de fato, ela trouxe uma grande contribuição para a pesquisa qualitativa. Se a gente considerar que a expressão antropologia cultural é a partir dela que a gente vai começar aqui um percurso com várias ligações até chegar a um ponto chave daqui. E vocês vão ver como tudo está interligado, ok? Então, vamos começar aqui a fazer esse caminho. Então, nós temos aqui a expressão antropologia cultural. Vamos focar nessa palavra cultural. Se a gente analisa essa palavra à luz da etimologia, a gente vai chegar à conclusão de que a palavra cultural ela tem a mesma origem da palavra cultivar, ok? Então, cultural e cultivar se relacionam, né, à ação do homem sobre a natureza, ok? A partir do momento em que o homem passa a agir sobre a natureza, nós podemos falar que há cultura. A cultura ela já começa a existir. Daí vem uma pergunta: a cultura ela vem antes do homem ou ela vem depois do homem? Na verdade, a gente não pode dizer que a cultura veio antes ou que a cultura veio depois do homem. Ela veio concomitantemente. É como se fosse um processo aí dialético, né? Não há homem sem cultura e não há cultura sem homem. Pois bem, essa ação do homem sobre a natureza, ela se dá de maneira consciente. E esse consciente é um aspecto muito importante. É tratado também por Vieira, né, no livro Conceito de Tecnologia, e também está presente em um dos artigos da bibliografia. Então, essa ação do homem sobre a natureza se dá de modo consciente, diferentemente dos demais animais, né? Os demais animais agem sobre a natureza, mas é de forma inconsciente. É como se fosse o resultado de um processo biológico, né? Como se essa ação dos animais sobre a natureza já estivesse gravado, né, na própria estrutura genética desses animais. Eles não adquiriram isso, ok? Eles nasceram dessa forma. E a gente pode até fazer relação com o pensamento de Rousseau, né? Diferentemente dos demais animais, o homem não nasceu pronto, né? Um pássaro, por exemplo, né? O pássaro não faz outra coisa a não ser um pássaro, né? A gente costuma dizer que gostaria de ser um pássaro para ser livre, para voar, né? Na verdade, analisando à luz do que Rousseau nos traz, né, o pássaro não tem nada de livre, ele não tem liberdade, ele não pode escolher não voar, né? Ele faz aquilo que a sua natureza determina, né? Então ele não tem essa escolha, ele faz o que o instinto faz com que ele faça, né? Então, na verdade, não há essa liberdade dos animais. A ação deles é como se já estivesse gravada geneticamente. Eles fazem o que deve ser feito. Já o homem não, né? O homem, diferentemente dos demais animais, né, ele não nasce homem, ele se torna homem no contato social, né? Daí o que a gente costuma chamar também de hominização. A ação do homem sobre a natureza é justamente o processo de hominização. A partir do momento em que o homem age sobre a natureza de forma consciente, a gente pode falar de cultura, ok? E essa ação do homem sobre a natureza é justamente o trabalho, né?
O trabalho é a ação do homem sobre a natureza. O homem age a natureza para produzir os bens necessários para a sua própria existência, ok? Então, essa ação do homem sobre a natureza, a cultura, o trabalho, são aspectos que constituem o homem, fazem parte do homem. Então, não tem como a gente falar do homem sem falar do trabalho, sem falar da sua ação sobre a natureza. Diferentemente dos demais animais, o homem não se submete à natureza. Ele submete a natureza a ele mesmo. Por isso, pessoal, que a gente costuma falar que o trabalho faz parte da essência do homem. Daí vem uma palavrinha que talvez possa causar alguma confusão, né? Ontologia, a essência do homem, né? A ontologia do homem, a gente se refere aqui ao trabalho, ok? O trabalho faz parte da constituição do homem. Por isso, pessoal, que isso, claro, o que a gente está falando aqui é nessa perspectiva marxista, ok? Então, por isso que os pensadores adeptos ao marxismo, né, trazem essa perspectiva de o trabalho ser considerado como um princípio educativo, ok? Então, o trabalho faz parte da essência do homem. Consequentemente, o trabalho deve estar presente no processo educativo. E essa ação do homem sobre a natureza, esse trabalho, ele se dá de uma forma que a gente pode chamar de técnica. Então, a técnica é justamente a projeção que o homem faz sobre essa ação que ele vai ter sobre a natureza, né? Então, antes de agir sobre a natureza, ele já tem conhecimentos, né? Ele já consegue projetar o resultado, ele já consegue projetar como aqueles objetos serão utilizados, né? Então, isso diz respeito à técnica. Aí a gente traz novamente aqui Vieira Pinto, né? No conceito de tecnologia. Claro, só o homem tem técnica, a gente não pode falar em técnica dos animais, né? Por quê? Porque só tem técnica quem age conscientemente. Então a técnica também vai ser inerente ao próprio homem. Se a gente está falando de técnica, a gente fala também de tecnologia, fazendo também uma relação ao texto presente na bibliografia, ok? Tecnologia como um conjunto de conhecimentos adquiridos para agir sobre a natureza, né? Nós vimos nas análises da obra O Conceito de Tecnologia, e também está presente no texto da bibliografia, que essa tecnologia sempre existiu. Costuma a gente falar que nós vivemos numa era tecnológica, né? Na verdade, a tecnologia sempre fez parte do homem. A partir do momento que o homem age sobre a natureza, ou seja, a partir do momento que o homem se constitui, a tecnologia começa a existir. Agora, os conhecimentos que o homem adquire para agir socialmente, ele adquire esse conhecimento na sua relação com os demais na sociedade. Então, esse conhecimento utilizado na técnica, utilizado no trabalho, também é um conhecimento social. O indivíduo constitui a sociedade e a sociedade constitui o indivíduo, né? O conhecimento que ele tem é o resultado do seu contato com os demais indivíduos da sociedade. E se para compreender o indivíduo, né, é necessário compreender o trabalho, para compreender a sociedade também vai ser necessário compreender o trabalho presente nessa sociedade. Porque a partir do momento que eu digo que o trabalho faz parte da essência do homem, então a essência da sociedade também vai ser o trabalho. E se eu tenho divisão no trabalho, eu terei divisão na sociedade. Se eu tenho aqueles que pensam e aqueles que fazem, ou seja, se eu tenho aqueles que trabalham intelectualmente e aqueles que trabalham manualmente, eu tenho essa divisão no trabalho, eu também vou ter uma divisão na sociedade.
Consequentemente, eu terei a divisão em classes sociais, né? A burguesia, aqueles que trabalham intelectualmente, né? E os operários, os que trabalham manualmente. Por isso, pessoal, que Marx, quando falava que para eliminar esta exploração que há na sociedade, né, dos oprimidos e dos opressores, né, é necessário, primeiramente, eliminar essa divisão no trabalho. E uma vez não havendo essa divisão no trabalho, a sociedade também passa a não estar dividida. E estendendo um pouco mais, né, o trabalho é o que vai constituir a própria economia. Então, estudar o trabalho também é estudar a própria economia. A gente pode falar então, pessoal, que trabalho, economia, a produção econômica, né, ela seria uma espécie de infraestrutura que vai determinar a superestrutura. Na superestrutura, a gente vai ter, por exemplo, a igreja, a escola, o judiciário, enfim, tudo aquilo que não for infraestrutura. O interessante é que esse conceito de infraestrutura e superestrutura, que também é bastante abordado por Gramsci, né, é um conceito meio tautológico, né? Vai ser superestrutura aquilo que não foi infraestrutura. Então, quando a gente considera o trabalho, né, a produção econômica como uma infraestrutura, tudo aquilo que não foi isso vai ser a superestrutura. Então, para compreender a religião, é preciso primeiramente compreender a infraestrutura. Por isso que, por exemplo, quando alguém critica, né, um determinado cantor que produz músicas cujas letras trazem esse apelo sexual, trazem um discurso de violência contra a mulher, enfim. Antes de criticar este cantor, né, essas músicas, é preciso primeiramente compreender, né, as causas materiais que fazem com que esse tipo de música seja produzido e as pessoas escutem essas músicas, né? Então, antes de criticar a música em si, é preciso primeiramente, né, estudar as causas materiais que fizeram que uma música dessa fosse produzida e, consequentemente, as pessoas escutassem e gostem, né, desse tipo de música. Mas vamos voltar aqui à nossa temática, né? A gente fez um longo percurso, né, para mostrar o que, pessoal? Para mostrar que quando a gente pretende examinar algo nessa perspectiva do materialismo histórico, né, nessa perspectiva da totalidade, lembre-se daquele trecho do filme Ponto de Mutação, né? Eu não posso analisar um elemento sem considerar a sua relação com os demais elementos. Isso também é um princípio da totalidade, tudo está interconectado. Então, analisar um elemento de forma fragmentada, pessoal, é ter uma visão deturpada deste elemento. É preciso, então, estudar um fenômeno em toda a sua completude, considerando a sua história, né? Aquele elemento, ele não surgiu do nada, né? Ele é o resultado de um processo histórico, pessoal. Da mesma forma que o Vieira Pinto nos traz a própria tecnologia, esse conjunto de saberes, né? Uma máquina, ela não é inventada do nada, ela é o resultado de uma acumulação de conhecimentos que vem historicamente. E estudar um elemento em sua complexidade, né, é buscar também uma espécie de pesquisa, né, uma estrutura de pesquisa que seja flexível, porque justamente toda essa complexidade ela pode fazer com que esse investigador tenha de mudar, né, a estrutura no decorrer da sua pesquisa, porque são muitos fatores. É algo muito mais complexo do que uma pesquisa de laboratório, uma pesquisa onde a gente pode ter controle sobre os resultados, né? Onde a gente faça apenas experimentos, né,
testes, enfim, nesse tipo de pesquisa bastante complexa, a gente acaba muitas vezes perdendo o domínio, né, do objeto que está sendo investigado. E é justamente quando surge essa perda de domínio é que vem outros aspectos que vão mudar a nossa pesquisa. Então, tem que ser uma pesquisa com estrutura mais flexível, né? Claro, e para compreender este fenômeno em sua complexidade, é preciso também compreender o próprio contexto, a relação desse elemento com os demais. Consequentemente, eu vou ter uma necessidade de haver uma aproximação do investigador com o objeto que está sendo investigado. Por isso que eu começo a ter mais pesquisas de campo, né? E como o conhecimento ele se dá, né? A construção do conhecimento se dá de forma social, né? O conhecimento que o investigador tem, a linguagem, ela também é compartilhada pelo objeto que está sendo investigado. Então, as crenças do investigador, elas também são consideradas na pesquisa, ok? O ponto de vista dele é considerado. Então, essa pesquisa deixa de ser neutra da forma como o positivismo pregava. É claro que o investigador, né, deve saber lidar, né, deve saber dominar a presença dessas crenças nos resultados da sua pesquisa. E essas pesquisas de base qualitativa, né, que trazem todas essas características que eu estou falando para vocês, são pesquisas muitas vezes engajadas, né? Tem uma criticidade aí. O objetivo muitas vezes não é apenas investigar algo, mas investigar e contribuir para mudanças, né? Mudar a realidade daquele objeto que está sendo investigado, principalmente quando se trata de uma realidade que não é benéfica para ele. Então, nesse campo científico, começa a ter um engajamento maior do investigador. Ele passa também a se preocupar com o objeto investigado. A gente tem, por exemplo, as pesquisas na área da linguística crítica, né, que buscam explicitar os mecanismos de manipulação utilizados por telejornais, por políticos, né, como esse discurso é modificado para manipular as pessoas. Então, esses pesquisadores identificam as ferramentas utilizadas, né? E uma vez identificadas, mostram para a sociedade com as suas pesquisas. É importante que essas pesquisas não se limitem ao universo acadêmico, né? É importante que essas pesquisas também sejam de conhecimento daqueles que foram investigados, ou seja, que eles tenham esse feedback, né? Para justamente proporcionar possíveis mudanças dessa realidade. E para investigar toda essa complexidade, pessoal, a gente vai ter aqui justamente uma pesquisa qualitativa, que vai ter uma grande influência aí da antropologia cultural, depois desse longo percurso que a gente fez aqui, para mostrar, né, a importância da pesquisa qualitativa. E essas características e mais outras são abordadas nessa terceira parte do artigo, intitulada Entrevistas como dispositivos de construções de dados. A gente tem logo aqui no início uma citação: todo entrevistador pesquisador deve conduzir a entrevista de maneira adequada e ética. Então, olha só, maneira adequada e ética. Não há como a gente negar, pessoal, que em um ambiente de entrevista, né, há relações de poder. Muitas vezes o entrevistador, né, o cientista, o pesquisador, ele acaba sendo visto como aquele que detém um conhecimento científico. E isso pode gerar no entrevistado uma certa timidez ou mesmo um medo de se expressar de forma mais leve, né, descontraída. E quando ele começa a se policiar naquilo que ele está dizendo, a gente acaba não tendo dados verídicos, né? Então, é importante que o investigador se aproxime do investigado, né? Crie essa aproximação no sentido de deixar ele de uma maneira mais confortável, né? Descontraída, para que ele possa se comunicar sem nenhum clima de intimidação.
E claro, pessoal, tem que ter essa perspectiva ética também, né? Muitas pesquisas, quando são desenvolvidas, pessoal, no universo acadêmico, antes de realizar a coleta de dados, ou seja, a entrevista, muitas instituições pedem que o projeto de pesquisa seja submetido a um comitê de ética, né? Então, algumas universidades pedem essa aprovação do comitê de ética. O comitê de ética analisa o projeto, vê se aquilo que o investigador está propondo não fere, né, princípios éticos da pesquisa, e uma vez sendo aprovado o projeto, ele poderá fazer a sua pesquisa, né, fazer as suas entrevistas, por exemplo. Então, deve ser de maneira adequada e ética, devendo sempre fazer com que a entrevista se limite aos princípios científicos e justifique as possibilidades concretas de responder a incertezas, que seja realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não se possa ser adquirido por meio de outros meios, né? E, de fato, há outras técnicas de coleta de dados que podem não trazer os mesmos dados que a entrevista nos traz, né? Uma observação, por exemplo, não vai mostrar para você o que a pessoa estava pensando naquele momento, porque você não consegue saber o que a pessoa estava pensando. Agora, numa entrevista, ela, ao falar sobre o que estava fazendo, né, ela pode dizer também o que ela estava pensando, ok? E nós temos aqui uma referência feita a 3 métodos de coleta de dados, né? Inclusive, esse livro Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas, a gente vai trazer também para o nosso curso e será analisado, ok? A gente vai fazer um módulo à parte e vai analisar essa obra. Então, nós temos aqui 3 métodos: observação, entrevista e análise documental. Esses 3 métodos podem ser utilizados em uma mesma pesquisa, né? Eu posso observar e depois fazer uma entrevista, e até porque, às vezes, na entrevista, o entrevistado pode falar algo, né, e fazer de forma diferente. Então, é legal quando a gente faz essa comparação daquilo que ele fala e daquilo que ele faz, né, interessante. E surge aqui um questionamento, né? Que tipo de dispositivo seria o mais adequado para realizar uma investigação científica, levando-se em conta a especificidade de um trabalho de campo, né? É justamente aqui que vai surgir a entrevista como principal dispositivo que vai ser abordado nesse artigo. E vejam só, o que tem aqui é a proposta de construir e obter a compreensão do comportamento a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. É o famoso se colocar no lugar do outro, né, no papel do outro. E é justamente se colocar na perspectiva que os sujeitos têm, ok? E construir. Os dados, eles não estão prontos, eles são construídos nesse diálogo do entrevistador com o entrevistado. Por isso que a gente não pode dizer que o entrevistador não está participando disso. Ele participa, sim, da produção desses dados. Nós temos também outra citação que faz essa comparação do antes e do depois, né? Antes, ou seja, até 1982, prevaleciam aqueles métodos que buscavam a mensuração, né? Justamente a pesquisa quantitativa, as definições operacionais, as variáveis. Depois que a gente vai ter uma investigação qualitativa, justamente para abarcar uma complexidade maior de fatores, né? E dessa pesquisa qualitativa vão predominar aqui as estratégias: a observação participante e a entrevista em profundidade, né? Só lembrando essa observação participante, por quê? Porque o entrevistador, o pesquisador, pelo simples fato de estar observando, ele já faz parte daquele meio, né? Ele já contribui para as modificações discursivas que ocorrem naquele meio, ok? Por isso que ele está participando. E no caso da entrevista, as questões que são formuladas previamente, claro, se você vai realizar uma entrevista, é importante que você já leve algumas perguntas para serem feitas, para não gerar aquele ambiente de silêncio, né? Sem ter o que falar, né? E também essas perguntas devem ser muito bem pensadas. Elas devem estar relacionadas ao seu objetivo. Não podem ser perguntas que você faz ao acaso, né? Elas têm de ser perguntas objetivas. Tem de ter uma finalidade em cada pergunta. Tanto é
que quando você vai desenvolver, por exemplo, uma dissertação, uma tese, você vai realizar entrevistas, né? Quando o seu orientador se depara com o questionário que você fez para fazer a pesquisa, ele vai perguntar, né? Essa pergunta você fez para quê? Qual é o seu objetivo com essa pergunta? E essa outra? O que você quer observar com essa pergunta? Então, cada pergunta deve ser muito bem pensada. E outro ponto importante aqui, que a gente até discutiu na segunda aula, pessoal, é que a pesquisa qualitativa ela não deve ser vista como uma superação em sua completude, né, da pesquisa quantitativa. As duas podem existir em uma mesma pesquisa, elas podem ser complementares. E outra parte interessante que nós temos é a seguinte: na entrevista é o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes. Claro, pessoal, se nós utilizamos a linguagem, né, a linguagem ela é o resultado de nosso contato com os demais indivíduos. A gente adquire a linguagem socialmente, né? E quando a gente vai justificar algumas ações, a gente pode utilizar diversas vozes, né? Por exemplo, tem uma voz social, quando eu justifico algo dizendo que é normal isso acontecer, as pessoas fazem assim, então o que eu fiz já é feito por muitas outras pessoas. Então eu posso dizer que há aqui uma voz social. No estudo de vozes, por exemplo, nós temos um pesquisador muito conhecido, Jean-Paul Broncat. Ele trabalha na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, e a análise do discurso ela é feita também considerando essa diversidade de vozes, né? Nós temos vozes, a voz social, a voz subjetiva, né? Então, quando a gente se expressa utilizando vozes diferentes. Se você é um professor, vai ter um momento que você vai utilizar uma voz social de professor, né? Com autoridade, seguindo a relação de poder que é normal. Então, essas diferentes vozes são utilizadas de acordo com o contexto, de acordo com a situação vivenciada. E aqui vai ser destacada, né, como a gente já vem falando, a entrevista como um mecanismo que favorece a aproximação do sujeito para recolher de modo discursivo, né, eles estão dialogando, né, o que ele pensa sobre um determinado fato. Ao falar para alguém, escuta-se o que é dito. Esse dispositivo proporciona com que os sons das palavras façam eco para o próprio sujeito que fala e também para o outro que as ouve, né? Então, geralmente, depois de uma entrevista, é feita a transcrição, né, do que foi dito. É uma tarefa que dá bastante trabalho, né, fazer transcrição. E isso, né, pessoal, para que isso aconteça, é preciso que a gravação seja boa também, né? Porque às vezes a entrevista se dá em um ambiente barulhento, fica difícil de identificar determinadas passagens discursivas. Então, tudo deve ser muito bem pensado para a realização dessa entrevista. E outro ponto interessante aqui é esse paradoxo que consiste em interrogar um ser singular quando as ciências sociais, por exemplo, interessam-se pelo coletivo, né? Então, por exemplo, se eu quero investigar a prática docente em determinadas regiões, né, eu não posso me basear apenas na entrevista realizada com um professor, né, um ser singular que estaria representando toda a coletividade. Então, dependendo do meu objeto, né, do que eu estou pretendendo analisar, eu vou ter de utilizar, né, um corpus maior, né, uma quantidade maior de entrevistados para justamente me aproximar mais dessa coletividade. Eu não posso generalizar, né, para um grupo os resultados obtidos por meio de apenas uma entrevista. E quando se trata, por exemplo, de observação, o ideal é que haja várias observações, né? Eu não posso também me basear em apenas uma observação feita. E isso partindo do pressuposto que a minha presença naquele ambiente já traz mudanças. Então, para justamente fazer com que a minha presença seja algo normal naquele ambiente, é necessário que eu me faça muitas vezes presente naquele ambiente, para eu ser considerado como algo normal, né? Mais um ali no meio. Na investigação qualitativa, o objetivo principal do investigador é o de construir conhecimentos
e não dar opinião sobre determinado contexto. Claro, é interessante que o investigador, né, é claro que as suas crenças são consideradas, mas ele não deve opinar sobre o que está sendo dito, né? Por isso, pessoal, que fazer entrevista não é algo fácil, né? Principalmente quando você segue um rigor científico. Deve haver uma preparação antes de realizar a entrevista, né? Tem a questão da postura, a linguagem que você vai utilizar. É importante você conhecer a pessoa que vai ser entrevistada. E quando em uma entrevista o entrevistador começa a dar as suas opiniões, ele pode até mudar o discurso do sujeito entrevistado e obter um resultado que ele quer, né? Porque às vezes, pessoal, nesses trabalhos científicos, os pesquisadores eles têm um objeto a ser investigado, né? Eles já têm uma hipótese, ou seja, das possíveis causas daquele problema que eles estão investigando, e eles querem, porque querem, que o discurso dos entrevistados esteja de acordo, né? Estejam de acordo com as hipóteses dos entrevistadores. Então, eles acabam meio que manipulando, né? Fazendo um jogo de cintura para que seja dito aquilo que eles querem que seja dito, para casar exatamente com a hipótese deles, né? E isso, claro, não é válido, isso não deve acontecer, ok? É preciso, primeiramente, conhecer os pontos de vista dos sujeitos e as razões que os levam a assumir esses pontos de vista. E, finalmente, nas considerações finais, a gente tem aqui uma retomada de alguns pontos. O autor nos fala que o trabalho foi um trabalho empírico bibliográfico, e a gente percebe muito isso, né, pelas diversas citações, as várias obras que foram citadas. E o foco dessa pesquisa qualitativa, né, é justamente a análise interpretativa, é a interpretação e não a quantificação dos dados. Por isso, pessoal, que o foco é o processo e não o resultado. Destaca-se o processo e não o resultado em si. Busca-se uma compreensão contextualizada no sentido de que as atitudes e as situações liguem-se na formação, dando lugar para as representações das experiências e das palavras, e no reconhecimento do impacto do processo de investigação sobre os que estão envolvidos no contexto da pesquisa. E quem que está envolvido? Tanto o investigado quanto o investigador. Então, a própria pesquisa causa impactos no investigador. Tanto é, pessoal, que em algumas pesquisas qualitativas, os investigadores terminam a pesquisa acabados mesmo, né? Diante de tudo aquilo que eles estão observando, diante de tudo aquilo que eles ouviram, né? Então, muitas vezes, para realizar determinadas pesquisas, né, considerando alguns sujeitos, né, não é fácil, pessoal. Não é fácil ouvir tudo o que os entrevistados dizem, principalmente quando se trata de uma pesquisa de campo realizada em áreas de grande vulnerabilidade. E aqui o autor finaliza destacando a importância dessa formação permanente de estudos, leituras e debates em torno da temática pesquisa qualitativa. Isso nos trabalhos de investigação que envolvem questões da existência humana, ok? Então, pessoal, a gente termina aqui. Espero que tenha ficado muito bem compreendida esta pesquisa qualitativa. Alguns cursistas estavam perguntando, tinham muitas dúvidas, né, sobre o que é pesquisa qualitativa, as suas características, alguns exemplos, né? A gente viu que esse âmbito da pesquisa qualitativa é bastante amplo, né? E, de fato, ele atualmente é o mais utilizado em pesquisas na área educacional. Um grande abraço a todos e bons estudos.
Nos passos da coreografia tribal, um homem branco de 87 anos usa a bengala para dançar. Por que o herdeiro de uma das maiores fortunas da Califórnia largou tudo para viver entre os índios do Brasil? Porque encontrei outra coisa melhor para fazer, muito melhor. Sempre me dediquei à antropologia. Uma vez que encontrei antropologia, não tinha outra coisa para fazer. Filho de banqueiro, Bill Crocker abandonou os negócios da família nos Estados Unidos e foi estudar os índios Canelas, uma etnia do grupo Timbira que vive na aldeia Escalvado, no município de Fernando Falcão, no centro-sul do Maranhão. É provavelmente também um antropólogo mais idoso do mundo e fazendo pesquisa de campo, não é isso? Quem sabe? Mas é fácil por aqui. Todo mundo me conhece por aqui. Esta foto foi tirada pelo próprio Bill em 1957, quando esteve aqui pela primeira vez. Francisquinho Tephot, que aparece na foto aos 18 anos, nunca tinha visto um branco antes. Qual foi a sua impressão quando o senhor viu o Bill? Impressão, eu fiquei assim, rapaz. Aí eu olhei, rapaz. Da estranheza para uma amizade que já dura 54 anos. Um pouco de jeito aí de Anfitriões perfeitos, os índios Canelas adoram receber. O visitante é adotado por uma família e recebe logo um nome indígena. Cutaqué. Isso. Obrigado, Cutaqué. A família de Bill é a mesma há mais de 5 décadas. A irmã indígena, Dominga, o recebeu em 1957 e cozinhou para ele. Como foi o primeiro almoço seu aqui na aldeia? Pois eu sentei no chão, pois eu tinha esteira, mas não tinha colheres, nem garfo, nem nada. E comi com os dedos, mesmo entre eles. Esta família. Nessa mesma família? Sim, sim, sim. Hoje, sentado à mesa, comendo no prato e usando talheres, Bill faz das mudanças culturais da aldeia a base de uma impressionante pesquisa realizada com a ajuda dos índios. Bill pediu a eles que escrevessem diários, que registrassem o que acontecia em volta. Fala sobre sua vida pessoal, problemas, qualquer coisa. E fala sobre a tribo. Não exigem outra coisa, só estas duas coisas. Os diários começaram em 1964. Comecei a escrever as coisas. Tudo que passa pelo pátio, organização lá dentro da aldeia. E continuam a ser feitos até hoje. Hoje as danças no pátio aconteceram. É o maior e o mais longo estudo que se tem notícia sobre o cotidiano de uma única aldeia. A rotina da comunidade descrita nos diários contempla, claro, aspectos da vida pública, mas principalmente da vida pessoal dos índios e do comportamento das famílias. O arcaico e o moderno convivem lado a lado num jogo de contradições. As crianças assistem desenho animado dentro da maloca de palha. O modo tradicional de ornar o corpo ganha símbolos inesperados. E a antiga economia tribal, baseada em trocas, no escambo, mudou inteiramente com a chegada do dinheiro. Quanto que custa 1 quilo de carne? Quanto que custa 1 cento de laranja? Os diários também revelaram a Bill o comportamento sexual dos índios. Havia ocasiões em que o sexo fora do casamento era praticado por todos, sem que houvesse condenação moral. O rígido controle das lideranças evitava conflitos. Tinha ciúmes, mas os velhos, os tios, sempre abafavam. As tias abafavam ciúme. Era muito contra a lei deles ter ciúmes. Mas o ser humano tem ciúme, não é? Ao longo dos anos, os diários foram comprovando uma mudança nesse comportamento. Lá no passado, eles tiveram uma liberdade muito grande. Ninguém não culpava ninguém. Amou, amou. Gostou, gostou. Hoje já mudou completamente diferente. Por quê? Porque parece que nós vimos vocês. Porque largar a mulher parece que leva a culpa. E nunca termina essa culpa. Francisquinho Tephot é um dos principais colaboradores de Bill. Aconteceu. Com a velha máquina que o antropólogo lhe deu, registrou mais de 30 anos de mudanças.
A gente escrevia aquelas coisas, é coisa assim, como um jornal, tipo. É como se fosse um repórter. É coisa assim, sim. A vida lá fora ia para a lauda de Francisquinho. Inclusive as influências indesejáveis. Hoje o jovem quer ser branco agora, quer ser... Ele não quer mais deixar cabelo. Esta é minha preocupação, não quer mais deixar cabelo crescer. Mesmo assim, os Canelas mantêm um complexo repertório de rituais. Cerimônias de provação, como as corridas de tora. Ritos de passagem para a idade adulta. As festas que varam a noite, sem que ninguém saia da roda até amanhecer. Como se a preservação dos rituais ancestrais servisse para contrabalançar a mudança cultural. É quase um instinto de conservação muito forte. Extrema, muito forte. O modo de registrar a vida da aldeia também vai mudando aos poucos. Os jovens estão todos reunidos aqui, é só festa. Mas há traços no temperamento dos Canelas que jamais mudaram. Uma cerca de 2.500 índios aqui dentro. Você não vê nem outro amarrado, nem outro brigando. É incrível. A habilidade para resolver conflitos é expressa em ações, em gestos. Nossa maneira tem que ser abraçada assim. E tem que abraçar ainda mais. O que mais preocupa o antropólogo são as condições de saúde e educação dos índios. A escola da aldeia está em péssimo estado. É pena porque o rumo é este: educação, educação, educação. Os originais da pesquisa vão para a instituição onde Bill trabalha, o Museu Nacional de História Natural de Washington. Mas as cópias de tudo que foi produzido pelos diários estão sendo enviadas ao Museu Emílio Gueldi, em Belém do Pará. A licença para pesquisar no Brasil está acabando. Pela primeira vez, Bill está pensando em não renová-la. Então, pode ser que seja a sua última visita aqui? É possível, quem sabe, não vou dizer que é certo. Talvez não seja? Talvez você volte? Sim, pode ser. Mas é mais provável que se eu voltar, seria para visitar. Como então o mais canela dos antropólogos gostaria de ser lembrado por seus parentes indígenas? Não sei, a pessoa que morava entre eles e gostava deles e sempre aprendeu muito deles. Pode imaginar uma pessoa dessa de 80 e poucos anos aqui dentro. Era para estar lá nos Estados Unidos, descansando lá tranquilamente. Mas eu admiro muito com ele.